Michael Jackson foi um dos maiores artistas da história da música. Mas o que a maioria não sabe é que sua doença de pele pode esconder uma mensagem profética bíblica chocante. E se te dissermos que a transformação de Michael Jackson não foi apenas um caso médico, mas sim uma revelação apresentada diante dos olhos do mundo, algo que se conecta diretamente com a identidade dos verdadeiros judeus selecionados na Bíblia. Parece inacreditável? Então, fique até o final, porque o que vamos revelar vai mudar sua visão sobre a história e a verdade que desejam esconder de você. Mas antes de continuarmos, quero compartilhar algo importante com você. Alguns dos vídeos que publicamos trazem informações sensíveis, que nem sempre são bem aceitas por aqueles que detêm controle da narrativa global. Percebemos que, mesmo com a pouca visibilidade que já temos, nosso alcance tem sido ainda mais reduzido. Por isso, sua participação é fundamental. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe este conteúdo com o máximo de pessoas possível. Eu me dedico a produzir e trazer informações valiosas para que a verdade seja disseminada, mesmo enfrentando desafios pelo caminho. A melhor forma de apoiar este trabalho é simples, gratuita e faz toda a diferença. Interagir, divulgar e fortalecer nossa comunidade. Juntos, podemos manter este canal ativo e alcançar mais pessoas. Conto com você. Obrigado. Durante anos, espalharam a mentira de que Michael Jackson clareou sua pele porque queria ser branco. Por conta disso, muitos ainda acreditam que Michael Jackson clareou sua pele por escolha própria, como se tivesse vergonha de sua cor natural. Mas o que a mídia escondeu é que ele sofria de vitiligo, uma doença que afeta a pigmentação da pele. De facto, na década de 1980, ele foi diagnosticado com vitiligo, uma doença de pele que causa perda de pigmentação e manchas pelo corpo. Para esconder essa condição, Jackson usava roupas de mangas compridas, chapéus, luvas, óculos escuros e máscaras. Quando faleceu em 2009, sua autópsia confirmou definitivamente a presença do vitiligo, evidenciando que ele não clareou a pele de forma artificial e confirmando o que incessantemente clamava diante dos seus acusadores que afirmavam que clareou a pele porque não gostava da pele negra. A cor da sua pele é diferente daquela quando você era jovem. Sim. Portanto, eu acho. Isso causa muita especulação e controvérsia. O que você fez ou está fazendo? Está descolorindo a pele? E sua pele está mais clara porque você não gosta de ser negro? Primeiro, até o que sei não existe algo como descoloração de pele. Eu nunca vi isso. Não sei o que é. Tem alguns produtos clareadores de que já ouvi falar. Você teria que ter 1 milhão de litros daquilo. Primeiro, este caso é este. Eu tenho doença de pele, que destrói a pigmentação da pele. Não posso fazer nada, entende? Mas as pessoas criam histórias de que não quero ser quem eu sou. Isso me magoa. Portanto, é um problema que tenho, ok? Não posso controlá-lo. Certo? E quando as milhões de pessoas que... Vamos inverter. E as milhões de pessoas que se sentam ao sol, para ficarem morenas, para se tornarem outras. Ninguém critica isso. E quando começou? Quando a cor da sua pele começou a mudar? Meu Deus! Em algum momento depois de Thriller. Ou entre Off the Wall e Thriller. E o que você achou disso? É de família. Meu pai diz que veio do lado dele. Não posso controlar. Não entendo. Isso me deixa muito triste. Não vou falar do meu histórico médico porque é particular. É isso que está acontecendo. Portanto... Certo, eu quero entender melhor. Você não está tomando nada para mudar a cor da pele? Meu Deus, não. Estamos tentando controlar e usar maquiagem. Igualar a pele, porque isso deixa marcas na pele. Tenho que igualar minha pele. Mas sabe o que é engraçado? Porque isso é tão importante. Sabe, isso não é importante para mim. Sou um grande fã de arte. Adoro Michelangelo. Se eu pudesse falar com ele ou ler sobre Agora, por que a mídia insistiu tanto nessa narrativa? Porque nunca enfatizaram a verdade médica. Outra pergunta: qual a ligação entre essa doença e a identidade dos verdadeiros israelitas bíblicos? Vamos refletir sobre isso com base nas escrituras e em registros históricos. Uma doença profetizada na Bíblia. O que poucos sabem é que a Bíblia menciona doenças de pele que alteram a pigmentação da pessoa, incluindo o que hoje chamamos de vitiligo, doença que teve Michael Jackson. Em Levítico 13, verso 9 a 15, Yahvé instruiu os sacerdotes a examinarem as pessoas afetadas por essa condição. Verso 9.
Quando alguém tiver uma doença contagiosa de pele, deve ser conduzido ao sacerdote. Este o examinará e, se observar sobre a pele uma espécie de tumor esbranquiçado, e os pelos do lugar afetado tiverem se tornado brancos também, e houver uma ferida aberta no local, então é a evidência de um caso crônico de grave doença contagiosa na pele. Sendo assim, o sacerdote o proclamará impuro. Não o isolará, pois que, sem dúvida, esse enfermo está impuro. Caso a doença se alastre a ponto de cobrir grande parte ou toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde é possível ao sacerdote observar, este a examinará. Se constatar que a lepra ou doença similar tomou todo o corpo e a pele tornou-se branca, ele o proclamará puro. No entanto, quando surgir uma ferida aberta sobre a pele do doente, ele será declarado impuro. O sacerdote o examinará outra vez. Se encontrar uma ferida em carne viva, então anunciará que a pessoa está impura, porquanto uma ferida que permanece aberta é sinal de lepra ou outra grave doença contagiosa. Esse trecho indica claramente que um indivíduo de pele escura poderia perder completamente sua pigmentação. Caso isso acontecesse, seria considerado puro. No entanto, se apenas algumas partes da pele fossem afetadas, ele permaneceria impuro. Agora, reflita comigo. Se os antigos israelitas já eram brancos, como essa passagem faria sentido? É evidente que pessoas brancas também podem ter essa doença. No entanto, se analisarmos essa passagem bíblica de forma honesta e sem preconceitos racial, veremos que ela traz uma informação reveladora. Se os israelitas daquela época fossem naturalmente brancos, o Senhor teria usado uma descrição diferente. Ele poderia ter dito algo como: se a pele do doente se tornar ainda mais branca do que já é. Porém, a instrução foi clara: se a pele se tornar branca. Isso só faz sentido se os israelitas fossem originalmente de pele escura, pois a mudança de cor seria visível e significativa. Esse detalhe bíblico, muitas vezes ignorado, confirma que os verdadeiros israelitas não eram brancos e faz sentido apenas se os israelitas originais fossem pessoa de pele escura. Se fossem naturalmente brancos, essa instrução não teria sentido, pois como seria possível identificar uma pele já branca se tornando branca novamente? Outro exemplo importante ocorre em Êxodo 4, 6 a 7, quando Deus dá um sinal a Moisés. 6. Disse mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu peito. E ele pôs a mão no peito, e, tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. 7. E disse: torna a pôr a tua mão no peito. E tornou a pôr a mão no peito. Depois tirou-a do peito, e eis que se tornará como a sua carne. A passagem nos apresenta um dos sinais que Deus concedeu a Moisés para demonstrar seu poder. O versículo narra que Moisés colocou a mão no peito. Ao retirá-la, viu que ela estava leprosa, branca como a neve. Depois, ao colocá-la novamente no peito, sua mão retornou à cor original. Esse detalhe é extremamente revelador. Para que essa transformação fosse um sinal claro e impactante, a pele original de Moisés não poderia ter sido branca. Se ele já fosse um homem de pele clara, a mudança para um tom ainda mais branco não teria causado espanto ou sido reconhecida como um verdadeiro milagre. O fato de a transformação ter sido visível e notável indica que Moisés tinha originalmente a pele escura, pois a diferença entre sua tonalidade natural e a pele branca como a neve era evidente. Se ele fosse caucasiano, essa transformação não teria impacto. Esses não são os únicos exemplos na Bíblia que faz referência à mudança de cor da pele como algo significativo. Outra passagem relevante é Números 12, verso 10, onde Miriam, irmã de Moisés, é punida por criticar Moisés e sua esposa Cuxita, etíope. Como castigo, Deus a aflige com uma praga, e sua pele se tornou branca como a neve. Se Miriam já fosse branca, essa descrição não teria sentido, pois sua punição teria sido meio invisível. Mais uma vez, a Bíblia sugere que os israelitas daquela época eram de pele escura. A geografia e a história, como já comprovamos no canal, também sustentam essa interpretação. Os antigos israelitas viviam na região do Oriente Médio, com raízes que remontam a Abraão, que veio da Mesopotâmia, e José, que se casou com uma egípcia. Sabemos que os egípcios antigos não eram brancos europeus, pois suas próprias pinturas e registros mostram pessoa de pele escura e traços africanos. Moisés cresceu no Egito. Se fosse de pele clara, teria se destacado entre os egípcios. Além disso, quando José e seus irmãos foram morar no Egito, passaram a ser confundidos com os próprios egípcios. Gênesis 42, 8. Se fossem brancos, isso não teria acontecido, pois seriam visivelmente diferentes. As passagens bíblicas analisadas sugerem que os israelitas antigos eram um povo de pele escura, cuja aparência era distinta da pele branca de doenças como o vitiligo e a lepra. Moisés, sendo um líder e representante dos israelitas, também tinha pele escura,
como indica a transformação visível de sua mão. Esse conhecimento é crucial porque revela que, ao longo da história, houve um apagamento da verdadeira identidade dos israelitas. A narrativa moderna frequentemente retrata os personagens bíblicos como brancos europeus, o que não condiz com as descrições com textos bíblicos. Portanto, ao analisarmos a transformação da pele de Moisés e outras passagens similares, percebemos que há uma verdade oculta que precisa ser resgatada. Os verdadeiros israelitas eram negros. Michael Jackson, uma evidência viva. A trajetória de Michael Jackson está conectada à história dos israelitas deportados da África e pode ser interpretada como um reflexo dos tempos, alinhando-se com descrições bíblicas, ou seja, um sinal dos tempos, uma prova viva daquilo que a Bíblia já descrevia. Sua mudança de aparência, de um jovem negro para um homem de pele clara, não foi resultado de uma escolha estética, mas sim consequência de uma condição natural imposta por sua doença. Agora, surge a seguinte questão: por que a grande mídia sempre propagou a ideia de que Jackson clareou sua pele voluntariamente? Qual o interesse por trás dessa narrativa? A resposta pode estar no controle da indústria, do entretenimento e da informação. A maioria das grandes produtoras de música e filmes, assim como as grandes redes de mídia, estão sob controle de grupos de indivíduos que se identificam como judeus, mas que historicamente pertencem à linhagem dos Khazaris. Um exemplo é a Universal Studio, fundada por Carl Laemmle, de origem judaica casada da Alemanha, e posteriormente administrada por Julius Stein, também de ascendência judaica, mas da Lituânia. Um dos melhores realizadores de filmes do nosso século, o autor dos filmes como O Resgate do Soldado Ryan, Jurassic Park, Parque dos Dinossauros, Prenda-me se for capaz, e muito mais filmes épicos e célebres. O nomeado Steven Alan Spielberg, da produtora Universal. Ele também um judeu khazar vindo da Ucrânia. Se esses grupos controlam a informação, é razoável supor que fariam de tudo para desviar a atenção da verdade sobre a identidade dos verdadeiros israelitas. Já reparou como todos eles se identificam simplesmente como judeus? Mas e as outras tribos? Onde estão os danitas, os de Manassés, os levitas, os de Benjamim, os de Ruben, entre outros? Se eles não se reconhecem como Askenazim, então se identificarão como judeus sefaditas ou judeus Mizraim. Mas será que isso encerra a questão? Em Sofonias 3:10, encontramos uma referência clara de que a maior parte das tribos foi levada além dos rios da Etiópia, ou seja, para a África subsaariana. Além disso, os judeus expulsos pelos romanos também migraram para lá. Diante dessas informações, não deveríamos aprofundar mais essa pesquisa e questionar por que essa narrativa é tão pouco explorada. Isso não abre um ponto de debate fundamental sobre a verdadeira identidade dos israelitas dispersos? A verdade que não querem que você saiba. Se a doença de Michael Jackson levasse as pessoas a refletirem sobre a identidade dos israelitas originais, aqueles que usurpam essa identidade hoje teriam muito a perder. Assim, a estratégia de silenciamento e de desinformação foi posta em prática. Em vez de admitir que ele sofria de vitiligo, espalhou-se mentira de que ele quis embranquecer. Michael Jackson negou repetidas vezes que tivesse feito algo para alterar sua cor de pele. Em diversas entrevistas, ele explicou que sofria de vitiligo e que usava maquiagem para uniformizar sua aparência. No entanto, a mídia ignorou suas palavras e reforçou a narrativa de que ele queria se tornar branco. Pergunte-se, por quê? O que havia a perder ao simplesmente contar a verdade? A profecia de Deuteronômio 28:37 se cumpre novamente. E te porás por pasmo, por provérbio e por fábula entre todos os povos a que o Senhor te levará. Os verdadeiros israelitas seriam ridicularizados e usados como espetáculo pelo mundo. A história de Michael Jackson se encaixa nesse padrão. Sua vida foi manipulada e distorcida para esconder um fato que poderia revelar uma grande verdade histórica e bíblica. A doença de Michael Jackson expôs, diante do mundo inteiro, uma verdade desconfortável: a identidade dos verdadeiros israelitas. Se essa verdade fosse reconhecida, quem controla a mídia e a indústria do entretenimento teria muito a perder. Afinal, os verdadeiros descendentes de Israel não seriam aqueles que afirmam ser. E agora eu te pergunto, por que as grandes mídias nunca falaram abertamente sobre isso? Por que realizou um grande escândalo sobre a aparência de Michael Jackson? O que mais está escondido de você? A história de Michael Jackson, quando analisada sob a luz da Bíblia, revela um padrão divino de evidência. A transformação de sua pele serviu como um sinal para o mundo inteiro sobre quem realmente são os israelitas originais. Se essa doença ocorre majoritariamente em pessoas negras e a Escritura menciona especificamente uma pele escurecida se tornando branca,
Não é lógico concluir que os israelitas eram originalmente um povo negro? O Eterno permitiu que isso ocorresse com um dos homens mais famosos do mundo para que todos pudessem ver e refletir. Mas, como sempre, aqueles que detêm o poder da informação mundial, os ditos judeus, trabalharam incansavelmente para encobrir essa verdade. Agora que você conhece essa perspectiva, cabe a você compartilhar e ajudar a levar essa informação ao maior número de pessoas possível. A verdade precisa ser revelada. Se este vídeo abriu seus olhos, não guarde essa informação só para você. Ative o sininho, curta e compartilhe para que essa verdade chegue a mais pessoas. Inscreva-se no canal e nos ajude a continuar trazendo conteúdos que desafiam o sistema. O que você acha dessa revelação? Saiba que o sistema está travando os vídeos que revelam esse tipo de verdades. Irá deixar isso continuar? Obrigado por deixar o seu comentário e nos ajudar nesse sentido.